entender Deus, segundo o Espiritismo, a gente vai ter que usar a razão também, mas a gente também vai ver que a razão, por mais que ela seja a ferramenta que a gente vai ter que usar, os espíritos também vão mostrar que ela tem limitações. Então, olha que curioso, ao mesmo tempo que eu uso ela para entender Deus, eu também tenho que saber que ela tem um limite. E que se eu não entender esse limite, eu começo a gerar confusão e contradição em vez de entendimento. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco. A razão, ela é paradoxal ao mesmo tempo, a gente tem ela como esse guia para entender as coisas, mas ao mesmo tempo ela pode atrapalhar se eu não entender os limites dela. Mas há o elemento da razão e a gente vai ver isso. Da observação também, a gente vai ver que para entender Deus, segundo o Espiritismo, eu vou usar a observação junto com a razão, né? Mas essa observação vai ter alguns detalhes também que o Espiritismo vai colocar. Porque a gente vai ver que eu não posso observar Deus com os sentidos do corpo. Há várias coisas que com os sentidos do corpo eu não consigo entender. Uma delas é Deus. Os nossos sentidos, eles não acessam Deus. Mas eu vou estudar Deus usando a observação, mas dos efeitos. A gente já vai entender melhor isso depois. A gente vai estudar os efeitos para chegar à causa que é Deus. Então é de uma maneira indireta que eu estudo Deus no Espiritismo, ou seja, analisando, usando da observação para observar os efeitos, ou seja, aquilo que Deus cria, e do que ele cria eu vou chegar na ideia da existência dele. Então, eu uso a observação, mas também é uma observação indireta. Não é direta porque os nossos sentidos não veem Deus, não acessam Deus, né? A gente não capta Deus diretamente com os nossos sentidos. Ali eu botei entre parênteses espírito e matéria, porque a gente vai ver que espírito e matéria resume toda a criação de Deus. Então, por isso que analisando a criação de Deus, a gente vai chegar em Deus. A gente vai ver que esse foi o caminho que o Espiritismo seguiu. E aí nós vamos mostrar também daqui a pouco conversar um pouco sobre como que a filosofia também usou muito de alguns pontos que aqui estão, mas por que que a filosofia não conseguiu resolver como o espiritismo o problema? Que aí vai entrar realmente o papel do espiritismo nisso, né? Como eu já havia dito, no nosso caso, o aparelho é um médium, né? Para a gente poder entender esse assunto de Deus, ou seja, o caminho para entender e se chegar à existência de Deus no Espiritismo, ela se dá com o auxílio dos espíritos, então são de terceiros, né? Eles vão nos dizer como que a gente tem que proceder para chegar em Deus. Então, portanto, é uma ajuda de terceiros através do médium, do aparelho. Então, nota que esses elementos estão presentes também e vai ficar mais claro quando a gente for ler as questões. Mas, dito isso, é muito importante que a gente entenda toda essa lógica, porque isso vai mostrar os diferenciais e a beleza do Espiritismo na discussão do assunto. Pode passar para o próximo, faz favor. Bom, então, agora a gente vai propriamente tentar tecer considerações que os espíritos deram para a gente entender Deus, né? Como que o Espiritismo dá esse entendimento. A gente começa pela famosa e talvez, se não for a mais, é uma das mais conhecidas questões da história do Espiritismo, que é a questão que abre o Livro dos Espíritos, a questão justamente de número 1, né? Aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos sabem que o Livro dos Espíritos, a primeira questão, o primeiro capítulo, quando ele vai iniciar as questões para os espíritos, é Kardec perguntando para os espíritos, né? Ele começa com o assunto Deus. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos é Deus, o nome, e a questão número 1, são 1018 itens, né? A número 1 é justamente a pergunta sobre Deus. Uma coisa importante a título também de esclarecimento, talvez para aquelas pessoas que ainda estejam iniciando o estudo ou ainda nem iniciaram, que possam estar vendo, evidentemente que as questões do Livro dos Espíritos elas foram organizadas nessa ordem didática por Kardec. Não que
surgiu assim a doutrina espírita, né? Kardec chegou lá na primeira reunião mediúnica, fez a pergunta número um, depois fez a dois, depois fez a três. Não. Ele conversou e teve a ajuda dos médiuns para dialogar com os espíritos, e evidentemente não foi na ordem que o livro dos espíritos está. Ele nos apresenta assim, como alguém, né, como um bom professor, ele deixa de uma maneira lógica, didática, para a gente entender melhor. Então, é, é, por isso que ele começa justamente pelo princípio de tudo, né? Imagina que a gente descobre os espíritos, como o espiritismo descobriu, esse mundo novo, se descobre que as almas dos homens continuam vivendo depois da morte, eles estão à nossa volta e podem se comunicar, que é o que se descobriu. Bom, uma vez que eu descubro isso, eu posso perguntar tudo para eles, né? É natural que eu pense em perguntar sobre tudo, já que eu descobri agora um mundo novo, e inclusive os grandes gênios da humanidade, eu descubro que eles estão vivos, eles não morreram com o corpo, então é natural que eu os chame para conversar com eles e pergunte sobre todas as grandes questões da humanidade. É por isso que Kardec vai procurar perguntar sobre tudo no aspecto geral. E aí ele vai perceber que nesse perguntar sobre tudo, algumas coisas eu vou ter limitações, ou seja, eu vou ter respostas incompletas. Em outras, os espíritos não vão responder. Em outras, eles vão dizer que não é assunto dos espíritos tratar. Então, é nesse diálogo que ele vai descobrindo e percebendo isso, né? E um dos assuntos, evidentemente, que o bom pensador, como era Kardec, ia tratar é sobre Deus, que é uma das questões mais importantes aí da história do pensamento humano. Então, ele trata também sobre Deus e a gente vai ter considerações importantes que o Espiritismo traz sobre Deus, né? Então, por isso que ele inicia tratando sobre Deus, né? É o princípio das coisas, é como a gente diz, é começar pelo começo, né? Agora, claro, ele começa o item um definindo Deus. Ele quer um conceito de Deus. Isso é muito interessante porque todos os assuntos que Kardec vai tratar, ele, antes de tratar do assunto, ele sempre dá um conceito. Isso é muito importante. Porque para eu discutir qualquer coisa, eu tenho que dar uma definição da coisa. É impossível eu discutir qualquer coisa se eu não digo o que eu estou querendo dizer daquela coisa. Mesmo que essa coisa não exista. Olha como isso é importante. Mesmo que algo não exista, a coisa que eu vou discutir não exista, eu tenho que dar um nome para ela. Até para dizer por que ela não existe ou não poderia existir, eu tenho que dar um nome para ela. É assim que a gente discute qualquer coisa, né? Senão eu poderia dizer assim, só para usar um exemplo tosco, né? O que você acha da coisa? A coisa existe? Qual é a primeira pergunta que a pessoa faria? Que coisa? Então, para tudo, eu preciso dar um conceito. Então, se ele vai tratar de Deus, ele dá um conceito de Deus. Mas ele vai fazer isso para todos os assuntos. Quem for estudar as obras de Kardec vai ver isso. Todos os assuntos que ele vai estudar, ele, como conhecia muito bem filosofia e sabia como se fazia ciência, ele sabia que eu não poderia discutir nada sem antes dar o conceito, sem antes dar o entendimento do que eu vou discutir, né? E, evidentemente, sobre Deus ele faz isso. Por isso que ele começa definindo o que é Deus. Ou o que é Deus, a, a, alguns tradutores tiraram o artigo, mas não faz a menor diferença, né? O que é Deus? E aí eles dão a famosa resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vai ver que eles dão a famosa resposta e vocês podem observar que a resposta ela pode ser dividida em dois, né? Porque eles dizem que Deus é a inteligência suprema e Deus é a causa primária de todas as coisas. Então ele é causa primária e ele é a inteligência suprema. Isso é muito interessante. Claro que a partir dessa resposta, ele vai desenvolver todo o assunto e tudo mais. Mas alguns elementos interessantes nessa resposta, além de ser dividido em dois, como eu falei, é que se eu tomo essa resposta como verdadeira, eu tenho consequências muito interessantes. Por exemplo, se eu admito que Deus é a inteligência suprema, eu pego esse conceito como verdadeiro,
Significa